1 a 4. Lá no finalzinho, 1 de João, capítulo 1, versículos 1 a 4. Amém? Amém. Todos já encontraram? Os irmãos podem fazer. Me acompanhar na leitura? O versículo 1 ele se inicia assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifesta, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, estamos nesse momento, tocamos a Ti, Senhor. Venha iluminar os nossos corações e a nossa mente, para que a gente possa compreender as maravilhas que se encontram na Tua Palavra, que a gente possa nos deleitar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bom, irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é Jesus Cristo, o fundamento da nossa comunhão. E se a gente for observar, isso nós tratamos na introdução do estudo passado, é que João ele começa essa carta de uma maneira profundamente direta. Aqui João ele não inicia a sua carta das maneiras comuns às cartas da época, que tinham as apresentações no início, tinham algumas exortações, mas João ele não inicia, nem tampouco termina a carta dessa maneira. E por que João ele não inicia dessa forma? Porque João ele não inicia, ele inicia apresentando aqui, só nesses 4 versículos, de uma maneira bem resumida, João ele apresenta 2 doutrinas. Embora a gente possa extrair mais doutrinas daqui, mas aqui a gente encontra 2 doutrinas. E era justamente essas 2 doutrinas, a doutrina acerca de Cristo, que estava sendo atacada naquela igreja, naquela época, pelos falsos profetas. E é por essa razão que João inicia a carta dessa maneira. E quais são as doutrinas que esses falsos profetas estavam negando? Eles negavam a doutrina tanto da divindade do Senhor Jesus Cristo, quanto da humanidade do Senhor Jesus Cristo. É por essa razão que João ele não se preocupa com as apresentações, mas sim apresentar o Senhor Jesus Cristo aos seus leitores. E João, irmãos, ele tinha autoridade para isso. Ele tinha autoridade para isso como apóstolo do Senhor, para contra-atacar, para rebater todo o ensino que fosse contrário àquele que ele havia aprendido do próprio Senhor, daquele que fazia parte da própria realidade que se encontrava no Senhor Jesus Cristo. E nessa primeira parte aqui, irmãos, que a gente pode considerar como a introdução da carta pela parte de João, desses 4 versículos, o tema central dela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o tema central. O verbo da vida, conforme o João ele menciona aqui. A própria vida eterna que veio revelar o Pai e dar vida a mortos espirituais, para que justamente a gente entre em comunhão com Ele. Foi para isso que João ele anuncia, ele inicia dessa maneira. Então a gente vai iniciar aqui. Primeiramente, João ele apresenta ao Senhor Jesus Cristo como o Deus eterno. No verso 1, se vocês observarem aí,
João, ele diz da seguinte maneira: o que era desde o princípio. E por que João, ele se inicia dessa maneira? Porque João inicia falando assim: olha, o que era desde o princípio. Porque havia alguns, como eu falei anteriormente, que estavam atacando a doutrina da divindade de Cristo. O que é que eles afirmavam? Eles afirmavam que o Senhor Jesus era um ser criado. Eles afirmavam que o Senhor Jesus era um homem qualquer, uma criatura, era um ser criado por Deus. Alguns entendem até que ele teria sido o primeiro ser criado por Deus. Mas só que João, irmãos, ele lança por terra tal ensinamento, porque no início aqui da sua carta, ele já inicia falando que o Senhor era. O Senhor não se tornou ou passou a ser. E essa palavra princípio aqui, ela tem algumas interpretações, alguns sentidos nela. Podemos fazer tanto referência à fonte ou origem quanto à autoridade do governo. Então João, ele apresenta aqui ao Senhor Jesus Cristo tanto como Criador e governador do universo. E o termo aqui se refere que o Senhor, ele estava no princípio da criação, antes mesmo de tudo que existe tivesse vindo a existir. E também ele fala justamente da eternidade, da pré-existência do Senhor. E como é que a gente sabe que aqui João, ele apresenta o caráter divino, o caráter eterno, como aquele que sempre existiu? É justamente pelo uso que João faz do verbo era. No versículo 1 ele diz assim: olha, o que era desde o princípio. E na língua grega, ele faz uma referência a uma ação contínua no passado, dando a indicar que o verbo, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, sempre existiu. Ele é Deus de eternidade a eternidade. O próprio João, que escreveu essa carta, na introdução do seu evangelho, que ele se inicia quase que da mesma forma, quase que semelhante ao que está escrito aqui no começo, ele diz da seguinte maneira, João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aqui João ele apresenta, irmãos, ao Senhor Jesus Cristo como aquele que é eternamente Deus, aquele que é co-igual, aquele que é semelhante, aquele que é igual ao Pai, aquele que era antes de tudo, o eterno. Veja que antes de que houvesse história, antes de que houvesse tempo, ele já existia. Ele era, irmãos. O Senhor Jesus, ele não foi um ser criado conforme ensinam aqui, e muitas doutrinas hoje ensinam que negam a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas ele sempre existiu em plena harmonia, em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Antes mesmo da criação, João 17, verso 5, o próprio Senhor Jesus Cristo fala na sua oração: agora, pois, glorifica, meu Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, irmãos, a gente aprende algo interessante e de suma importância para nós, que a doutrina da divindade de Cristo, irmão, ela não pode ser negada em hipótese alguma. Por favor, muitas seitas, muitas religiões têm negado a divindade do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente entra uma pergunta aqui: por que era necessário que o nosso Redentor, o nosso Salvador, tinha que ser perfeitamente, plenamente Deus? E é justamente, irmãos, que ela não pode ser negada, que é uma doutrina fundamental que responde essa pergunta. Porque é justamente em face da sua divindade, em face do seu caráter divino, do seu caráter eterno, é que a sua obediência pode ser
perfeita. Podia ser perfeita. E o seu sacrifício poderia ser eficaz, poderia ser perfeito. E pela sua divindade, ele pôde suportar a ira de Deus. Ele pôde suportar a ira de Deus, irmãos, e vencer a morte. Então, a doutrina da divindade do Senhor Jesus Cristo, ela não pode ser negada por nós. E nem tampouco a gente deve aceitar, porque pode ocorrer que vocês se deparem com alguém que negue a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é plenamente Deus, Ele é Deus soberano, Ele é Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, conforme o livro de Apocalipse nos fala. E a segunda doutrina que João ele apresenta aqui acerca do Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus como o Deus encarnado. A segunda parte do versículo 1, irmãos, continuando do versículo 1. Olha só o que ele diz: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Esse apalpar aqui provavelmente seja uma referência à ressurreição, a respeito do verbo da vida. E aqui, irmãos, o primeiro grupo, ele negava a divindade, mas havia grupos que negavam a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Havia grupos que entendiam que o Senhor Jesus, ele era um fantasma, ou um espírito que tinha somente a aparência de um ser humano, mas só que ele não era composto por matéria, ele só tinha a aparência de um ser humano. E João ele fala aqui que aquele Jesus eterno que existia antes de todas as coisas, na glória eterna do Pai e do Espírito Santo, esse mesmo Jesus que não está sujeito ao tempo, ele penetrou a barreira dos tempos e se fez carne. Ele veio habitar, irmãos, com os homens, ele se manifestou aos homens. A palavra de Deus, ela se fez carne, ela se tornou humana. E conforme diz João, o próprio João que escreveu essa carta, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, olha: e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E aqui o João ele dá testemunho, juntamente com os demais apóstolos, de que eles ouviram, eles viram, eles contemplaram e tocaram a palavra de Deus. Eles tocaram o verbo da vida. A palavra de Deus, o verbo da vida, o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, ele desceu da sua glória e se fez homem. Nosso Senhor, irmãos, ele é perfeitamente humano. Ele se encontra à destra de Deus, perfeitamente homem. Carne e osso, ele ressuscitou em carne e osso, subiu aos céus e ele se encontra sentado à destra de Deus. Então, irmãos, a gente entra com uma outra pergunta: por que era necessário que o nosso Redentor, o nosso Salvador, fosse perfeitamente homem, perfeitamente humano? O Senhor Jesus, ele assumiu, irmãos, a forma humana, ele assumiu o nosso lugar, para que ele pudesse justamente obedecer perfeitamente a lei de Deus, e receber a punição que era devida a nós. Conforme nós já tratamos isso aqui na igreja, a lei exigia a morte do pecador. Então, quem transgredisse tinha que morrer. E o Senhor Jesus
foi justamente aquele que nos substituiu. Ele assumiu a nossa forma, ele assumiu a nossa fraqueza humana, e assim mesmo ele se entregou a Deus como sacrifício. Aquela ira, aquela punição que era devida a nós, o Senhor Jesus tomou em nosso lugar. O nosso pecado, irmão, ele não deixou de ser punido. Deus, ele não passou por cima dos nossos pecados. A misericórdia de Deus não passou por cima da sua justiça. Pelo contrário, o Deus eterno se fez homem para que ele pudesse assumir o nosso lugar e receber, irmãos, a punição que era devida a nós. A punição, irmãos, que era devida a nós, o castigo por causa dos nossos pecados, por causa da corrupção que nós herdamos na queda de Adão, e por fim, e por conseguinte, ela sendo demonstrada pelas nossas obras, onde a Bíblia fala que por causa dela, nós somos por natureza filhos da ira, merecedores do juízo eterno, da condenação eterna. Mas Deus mostra, irmãos, o seu grande amor para conosco, ao enviar o seu Filho, para que mediante a sua morte e ressurreição, nós pudéssemos ter vida e vida eterna, vida em abundância. E a outra razão, irmãos, pela qual era necessário que o nosso Senhor se tornasse perfeitamente homem, é para que Ele pudesse se compadecer de nossas fraquezas. Para que Ele pudesse se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo foi tentado em tudo. Porém, o que difere de nós é que Ele é sem pecado. O Senhor Jesus, Ele foi provado em tudo. O Senhor Jesus, irmãos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas provações, pois Ele mesmo sofreu tudo que nós sofremos. E hoje Ele é o sumo sacerdote perfeito que pode interceder por nós. E João prossegue ainda falando que esse Jesus, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, Ele é o verbo da vida. E aqui, tanto no sentido, irmãos, como aquele quem dá a vida, aquele quem concede a vida, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, com referência à vida eterna, pois nele, somente nele se encontra toda a vida, quando Ele mesmo é a essência da própria vida, Ele mesmo é a vida eterna. E aqui João deixa claro que somente em Cristo, irmãos, a vida, somente no Senhor Jesus, a vida eterna. E o terceiro ponto, no versículo 2, João ele apresenta Jesus Cristo, Deus revelado, o Deus que se revelou. Verso 2 diz assim: pois a vida foi manifesta, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Aqui ele está falando, irmãos, que a palavra de Deus, o Deus eterno, Ele se manifestou no tempo e na história. Conforme Gálatas 4:4 fala que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. E aqui vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele se manifesta aos homens, ele se manifesta, Ele se revela aos homens no seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição.
e posteriormente à ressurreição, diante de várias testemunhas. E aqui, irmão, a gente aprende algo importante. É que ninguém pode conhecer a Deus. Ninguém é capaz de conhecer a Deus se Deus não quiser se revelar a tal pessoa. A humanidade, irmão, só conhece a Deus, pelo menos em sua grande maioria, só conhece a Deus, porque um dia aprove a Ele, foi do seu agrado se revelar a nós. Da mesma forma, irmãos, que hoje nós que estamos aqui só conhecemos ao Senhor Jesus, não foi porque a gente buscou a Ele, foi pelo contrário, foi porque Ele quis se revelar aos nossos corações, Ele quis se mostrar a nós mediante a sua palavra. Porque se não fosse isso, ninguém aqui teria buscado ao Senhor. Ninguém aqui teria buscado ao Senhor. E João, ele afirma isso aqui, irmãos, porque ele e os demais apóstolos foram testemunhas dessas coisas. E eles receberam do Senhor, e eles mesmo passaram exatamente como eles receberam. Aquilo que eles viram, aquilo que eles ouviram, tudo isso ele passou como testemunhas autorizadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eles viram, que eles passaram. E talvez, irmãos, a gente possa, talvez alguns possam perguntar, possa até argumentar, falando assim, olha, os apóstolos tinham um privilégio. Veja, eles tinham um relacionamento físico com o Senhor Jesus Cristo. Eles tinham um relacionamento físico com o Senhor Jesus Cristo. Veja, eles poderiam tocar nele. Eles poderiam ouvir os seus ensinamentos. Mas aqui, irmão, a gente aprende algo importante para nós. Que o privilégio, irmãos, não estava no fato dos apóstolos terem um relacionamento físico com o Senhor Jesus. Porque muitos tiveram. E nada mudou. Muitos tiveram um relacionamento físico com o Senhor. Muitos ouviram de perto, pessoalmente, olha, o Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Muitos ouviram os seus ensinamentos. Mas nada mudou. Até aqueles que ouviram os seus ensinamentos estavam gritando depois, olha, crucifica. Mas a diferença, o privilégio mesmo, irmão, é que eles não estavam no fato dessa relação física, mas sim de uma relação espiritual com o Senhor Jesus. Os discípulos, os apóstolos, eles se entregaram ao Senhor. Eles se entregaram ao Senhor, irmãos, justamente como Senhor e Salvador da vida deles. Como Senhor e Salvador da vida deles. Quando lhes foi revelado pelo Pai que somente nele a vida. Somente nele, irmãos, a verdadeira vida, a vida eterna. Somente no Senhor Jesus Cristo que há a verdadeira vida eterna, e os discípulos, os apóstolos, descobriram isso pela fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele, o Deus eterno que se fez homem, foi um presente gracioso de Deus ao homem. Foi um presente gracioso de Deus ao homem. E aqui a gente deve perceber algo a respeito da vida eterna. Que a vida eterna, irmãos, é muito mais além do que uma quantidade interminável de tempo no céu. A vida eterna tem a ver com qualidade, tem a ver com regeneração, novo nascimento, transformação da mente e do coração, um relacionamento íntimo
com o Senhor Jesus Cristo. Vida eterna é conhecer ao único Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Isso que é a vida eterna, irmãos. E nos versículos 3 a 4, dando continuidade, João ele fala justamente sobre a proclamação, a anunciação, a pregação, o ensino do Senhor Jesus Cristo, o ensino acerca de Jesus. E aqui, irmãos, eles estão dando testemunho acerca do Senhor Jesus. Eles ouviram, eles viram a realidade de Deus. Eles foram testemunhas oculares de tudo isso, de Deus que se fez carne. João, ele experimentou a vida eterna. E uma vez que ele experimentou a vida eterna, ele não poderia ficar calado. Ele tinha que compartilhar. Conforme 2 Coríntios 4,13, criei, por isso falei. E João, irmão, desejava que os seus leitores compartilhassem dessa mesma alegria que eles estavam desfrutando, que eles tinham desfrutado ao conhecerem a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. E assim, irmãos, ou pelo menos acontece, ou deveria acontecer, que quando a gente conhece a graça do Senhor Jesus Cristo, quando a gente conhece aquilo que o Senhor fez por nós, tamanha salvação, a gente não consegue se contentar e quer compartilhar. Compartilhar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como suas testemunhas. E João, irmãos, aqui ele dá duas razões para essa proclamação, porque eles estavam proclamando. A primeira delas, irmãos, João ele estava anunciando, eles anunciaram isso, eles deram testemunho disso aos homens, aos seus leitores aqui, para que haja comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Versículo 3: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Veja que no começo, até aqui, João ele expôs duas doutrinas, dois ensinos acerca do Senhor Jesus Cristo: a sua divindade e a sua humanidade. E com que propósito, irmãos? Para os conduzir à verdadeira comunhão. E o que é comunhão? Comunhão significa ter algo em comum. Ter algo em comum. Mas só que a gente olha só, que nós somos pecadores e nós não temos nada em comum com Deus Santo. O que é de comum que nós temos com Deus Santo? Nada. Nós não temos nada em comum com o Deus Santo, mas justamente por causa da graça de Deus, o próprio Senhor envia o seu Filho ao mundo para que nós pudéssemos ter algo em comum com Ele. E quando, irmão, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Se vocês voltarem na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim, tem uma parte que diz assim, pelas quais ele nos deu suas preciosas, mas sublimes promessas, para que por meio delas vos tornei participantes da natureza divina. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. E essa palavra, irmãos, participantes,
ela vem da mesma raiz grega da palavra comunhão. Ela vem quase que da mesma palavra. Mas aqui, irmãos, a gente precisa colocar um ponto, entendemos um ponto aqui. É que o homem natural, o ímpio, aquele que se encontra em rebelião contra Deus, ele não pode ter comunhão com o Pai, com o Filho, e nem tampouco com o Espírito Santo. Por que isso? Porque o seu pecado faz uma barreira entre ele e o seu Deus, entre ele e o seu Criador. E é aqui que a gente contempla algo maravilhoso. Aqui a gente contempla algo esplêndido para nós. É que justamente o Senhor Jesus Cristo, aquele que é Deus eterno, Ele assumiu a nossa natureza, morreu em nosso lugar, ressuscitou para que nós pudéssemos ter algo em comum com Deus, que é a própria vida de Deus em nós. Veja que a vida de Deus está em nós. A vida eterna de Deus está em nós. Não somente em nós, mas em todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Tanto no passado, como no presente, e aqueles ainda que crerão no futuro. E aqui, irmãos, a gente aprende algo sobre a comunhão cristã. A comunhão cristã ela se dá de duas maneiras. Ela é bidimensional. Primeiramente, ela é vertical. E posteriormente, ela é horizontal. Não há comunhão vertical, comunhão horizontal, sem que primeiro haja comunhão vertical. E por que, irmãos, a comunhão vertical vem em primeiro lugar? Porque é por meio dela que nós nos tornamos crentes. É em primeiro lugar a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, a nossa fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo, é que nos torna crentes, é que nos torna salvos, a quem recebeu da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo a vida eterna. E uma vez, olha só, e uma vez que nós cremos no Pai e no Filho, conforme diz aqui, uma vez que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, o Senhor Ele nos adiciona ao seu corpo. Então nós passamos até a comunhão horizontal, a comunhão com os irmãos. Veja, irmãos, que o que nos une uns aos outros é a fé no Senhor Jesus Cristo. O que nos une é a fé no Senhor Jesus Cristo. Conforme Atos 2:47 diz assim: o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. E a segunda razão, irmãos, que João ele proclama, ele fala essas verdades aqui, é para que justamente nós tenhamos alegria. Versículo 4: estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João termina essa primeira parte aqui do capítulo 1 de uma maneira espetacular, falando que a comunhão com Deus, a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo é a verdadeira alegria. A comunhão com a Trindade é a verdadeira alegria. Porque a alegria, irmãos, que há em Cristo, ela preenche o vazio de nossas almas.
A alegria que existe no Deus eterno, no Senhor Jesus Cristo, ela preenche todas as necessidades da nossa alma. Nossa alma, ela se satisfaz nele. E essa alegria, irmão, ela é oposta da alegria que o pecado promete. O pecado, ele promete uma alegria assim. Ele promete, mas a única coisa que o pecado sabe produzir são dores, são tristezas. Os prazeres do pecado são temporais. A alegria que o pecado produz, aquela sensação que nós temos quando nós estamos praticando algum pecado, é passageira. E uma hora a tristeza, a dor causada pelo pecado vai vir. Mas a alegria, irmãos, que há em Deus, ela é eterna. Ela não é uma alegria momentânea, uma alegria de momento. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 22, ele fala: e a vossa alegria ninguém vos poderá tirar. A alegria que o Senhor nos deu, nos dá, ninguém poderá nos tirar. Ninguém, irmãos, poderá nos tirar. E aqui, irmãos, a nossa mente ela é elevada para que a gente possa compreender a maravilha que é a nossa comunhão com o Filho de Deus. A maravilha do que é nós estarmos em comunhão com o Pai e com o Filho, irmãos. Porque uma coisa é a gente compreender que toda alegria, toda satisfação, todo contentamento, tudo que é bom provém de Deus. A gente não vai querer mais se satisfazer com outras coisas. A gente não vai mais querer se alegrar com outras coisas, se satisfazer com outras coisas, porque a gente entende, como o salmista fala no Salmo 16, 11, é que na presença do Senhor é que há plenitude de alegria. É só na presença de Deus, irmãos, que há plenitude de alegria. E é somente no Senhor Jesus Cristo que podemos experimentar tal alegria. Mas aqui, irmãos, a gente observa algo. É que a gente ainda não pode, aqui, nessa vida, experimentar ainda alegria no seu sentido pleno, alegria no seu sentido completo, por causa do pecado que ainda nos cerca, por causa do pecado que ainda nos aflige. E é por essa razão, irmãos, que nós podemos olhar o verso 4 para além, para a eternidade, para o céu. Porque foi justamente por isso que aquele que João fala que era Deus, que era desde o princípio, no verso 1, aquele que é a vida eterna que estava com o Pai, esse mesmo veio. Para que justamente nos conduzisse a uma comunhão, não somente agora, mas para todo sempre, com o Senhor Jesus Cristo. Para que por meio da sua morte e ressurreição, do seu sacrifício perfeito, aquela barreira que nos separava de Deus, que é o nosso pecado, conforme Isaías 59:2 fala, fosse removida. E assim nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus, irmãos. E por fim, irmãos, eu gostaria brevemente de fazer aqui 4 aplicações.
para as nossas vidas. Então vamos atentar. A primeira delas, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos ter um conceito bíblico Do Senhor Jesus Cristo para a nossa segurança. A palavra de Deus, as doutrinas bíblicas, a doutrina do próprio Senhor Jesus Cristo, ela sempre foi atacada. Em 2000 anos de história de igreja, ela sempre foi atacada. A palavra de Deus, ela sempre foi atacada. Ela sempre foi posta em questionamento. Muitos não creem, não creram na palavra de Deus. Mas os ensinamentos da palavra de Deus, irmãos, a doutrina acerca do Senhor Jesus Cristo, ela não é algo descartável. Ela não é algo que nós podemos, eu não quero, vou desconsiderar. Ela é o fundamento da nossa salvação. Ela é o fundamento da nossa salvação. É ela, irmãos, que nos apresenta ao Senhor. E é por ela que nós podemos conhecer, pela ação iluminadora do Espírito Santo. E o único lugar, irmãos, onde hoje nós podemos conhecer ao Senhor Jesus é na Bíblia. O único lugar que revela ao Senhor Jesus é na Bíblia. Então, irmãos, a gente deve se perguntar se o Jesus que eu conheço é o Jesus bíblico, ou é o Jesus que eu formo na minha concepção, no meu entendimento. Será que o Jesus que eu creio, será que o Jesus que eu conheço é o mesmo Jesus que a Bíblia nos mostra? Será que é o mesmo Jesus que a Bíblia nos mostra? E por essa razão, a gente precisa ter cuidado para aquele que vem nos apresentar um Jesus diferente, por mais simpático que a pessoa seja, por mais até que atrativo que seja. Porque nós fomos chamados, irmão, não somente para receber os ensinamentos, mas para perseverar nele, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. O segundo lugar, a segunda aplicação para nossas vidas, é que nós precisamos ter um conceito bíblico do Senhor Jesus Cristo para o nosso evangelismo. E aqui é algo importante que a gente precisa compreender. É que hoje nós chegamos numa época, nós estamos numa geração onde evangelismo virou sinônimo de entretenimento. Então, muitos pensam assim, não, vamos fazer shows, vamos fazer eventos, vamos fazer festas, e vamos colocar o nome de evangelismo. Certo, mas e onde fica a mensagem? Onde é que fica o conteúdo da mensagem que é o Senhor Jesus Cristo? Não, isso é antiquado. O quê? Denunciar pecado, falar de ira, falar de arrependimento, de conversão, falar de inferno. Tudo isso é passado. Agora, temos que falar do quê? Autoconfiança. Temos que falar, olha, de prosperidade. É isso que atrai. Lembra que semana passada a gente falou sobre isso? Eles tiram aquilo que é certo e eles substituem pelo que dá certo. Então eles não estão mais atentados para aquilo que é certo, para a mensagem. E nós somos chamados como igreja a anunciar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou
fez carne, aquele que morreu e ressuscitou, subiu aos céus e voltará um dia para julgar vivos aos mortos. Nós fomos chamados para anunciar que somente nele há vida. Porque se a gente anuncia, irmãos, outro evangelho que não tenha o Senhor Jesus Cristo, ninguém pode ser salvo. Por causa do fundamento que foi tirado. O fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. Então é a Ele que nós devemos anunciar. Nós não fomos chamados para anunciar curas, nós não fomos chamados para anunciar milagres, empregos. Não, nós fomos chamados para anunciar a cruz. É essa a mensagem que nós devemos anunciar. É o Evangelho de Deus. E às vezes a gente evangeliza, ou pensa que está evangelizando, não evangelizamos a cruz. E a gente se pergunta, como é que aquele ser humano não se converteu? Será que ele é tão com o coração endurecido? Lógico que ele não se converte. A cruz não foi anunciada para ele. É a mensagem da cruz que converte. É a mensagem do Senhor Jesus Cristo, do Cristo ressurreto. É essa mensagem que nós devemos evangelizar. Em terceiro lugar, irmãos, terceira aplicação é sobre que a nossa comunhão ela tem por fundamento o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é algo importante que a gente precisa compreender aqui. É que não é evangelismo, não são as ações sociais, ou qualquer outra coisa que são a base da nossa comunhão. Por que essas coisas, irmão, não são a base da nossa comunhão? Porque muitos grupos fazem isso. Tem muitos grupos que fazem ações sociais, obras de caridade, e até mesmo evangelismo, mas no entanto não tem o principal, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tem a fé no próprio Senhor Jesus Cristo. É crer naquilo que a palavra de Deus fala acerca do Pai, acerca do Filho, acerca do Espírito Santo, acerca da vida eterna. É crer nas verdades divinas encontradas na palavra de Deus, é que torna a comunhão possível. Nós não somos, irmãos, unidos por coisas externas, mas pelo contrário, o que nos une é a fé no Senhor Jesus Cristo. O que nos une é a palavra do Senhor, é nós acreditarmos naquilo que está escrito. É isso que nos une. A gente apenas externaliza aquele elo que se encontra entre nós como corpo de Cristo e Cristo como cabeça da sua igreja. Nós externalizamos essa comunhão com o Pai, com o Filho, todos aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, como por exemplo nas reuniões de oração, nas reuniões de orações, na ceia do Senhor, no culto a Deus no domingo. E é assim que a gente celebra essa comunhão. É assim que a gente entende, é assim que a gente compartilha, irmãos, essa comunhão. E por fim, irmão, a última aplicação é que nisto está a nossa alegria. Nisto que está a nossa alegria, irmãos. É importante que a gente compreenda, irmãos, que a nossa alegria não está no
fato de nós termos um bom emprego, não está no fato de nós termos uma boa família, a nossa alegria não está no fato de Deus ter nos curado, ter feito um milagre, a nossa alegria não está nisso. A nossa alegria está no fato de nós sabermos que nós temos comunhão com o Altíssimo. A nossa alegria está no fato, irmãos, de que Deus se fez carne justamente para que Ele removesse aquela barreira que se encontrava entre nós e Ele, e assim nós pudéssemos gozar, nos deleitar nele eternamente. As coisas que eu mencionei aqui, uma família feliz, um bom emprego, a cura de uma doença, tudo isso, irmãos, são coisas boas, mas são temporais. Elas não duram. Elas não duram. Tudo isso vai acabar na morte. Tudo isso vai acabar quando o Senhor voltar. O nosso carro, a nossa casa, tudo isso não vai acabar. Tudo isso tem um fim na morte. Tudo isso é perecível. Mas a nossa comunhão com Deus, ela é eterna. Ela não tem fim. Ela não tem fim. E é daí, irmãos, que nós devemos extrair a nossa alegria. É da comunhão com o Senhor que nós devemos extrair a nossa alegria. É da contemplação da glória de Deus no Senhor Jesus Cristo é que nós devemos extrair a nossa alegria. É dele, irmãos. A gente deve se perguntar: aonde é que está a minha alegria? Talvez agora, porque a gente esteja no ambiente de reflexão, a gente pode afirmar: não, a minha alegria está em Deus. Mas será que o nosso dia a dia confirma isso que nós pensamos? Será que o nosso deleite, será que a nossa satisfação, será que o nosso prazer está na glória de Deus? Será que o nosso prazer está na comunhão com Ele? Pela meditação na sua palavra, pela oração, pelo estudo. Será que a gente se satisfaz mais nas bênçãos de Deus ou no Deus das bênçãos? E justamente, irmãos, eu penso que já esteja na hora de nós voltarmos a nos satisfazer em Deus. E não mais daquilo que Ele possa nos dar. Aquelas bênçãos, porque as bênçãos de Deus, um dia elas vão perecer. Um dia, quando a gente se encontrar perante a morte, tudo aquilo vai ficar. Tudo aquilo vai ficar. Então vamos aprender, vamos buscar, vamos orar: Senhor, deixa-me desfrutar da alegria que há em Ti. E não mais nos prazeres do pecado. Amém?